Mais uma vez estamos ao vivo aqui no programa Escola Bíblica, estudando sobre o céu, o nosso futuro lar. Esse é o tema dessa semana aqui no Escola Bíblica, essa é a expectativa e o nosso sonho, é o seu sonho também, estar um dia no céu com Cristo Jesus, essa é a esperança do seu coração. Espero que você tenha essa certeza, vibre com isso, confie e se prepare para esse dia também. Vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje, conhecer um pouquinho como vai ser o céu. E é isso que nós queremos divulgar para você. Divulgue para os seus amigos também, compartilhe as redes sociais. A gente vai rapidinho para o intervalo e na sequência eu volto ao vivo com você dizendo como você pode compartilhar essa mensagem também e aguardando a sua audiência e a sua participação. A gente volta já. E esse é o momento da gente dar uma pausa durante o início da noite, já são 8h30 na verdade, né? Ao vivo para todo o Brasil. Alguns lugares o horário é um pouco diferente, mas que bom que você está com a gente aqui participando. Você do centro-oeste do Brasil, você do sudeste, do norte, nordeste e também você do sul do Brasil. E várias pessoas que têm entrado em contato com a gente também, que têm acompanhado a Novo Tempo pelas redes sociais em vários cantos do mundo. A gente tem recebido contato aqui da Angola, temos recebido também contato de Moçambique, Cabo Verde, esses países do continente africano, pessoas queridas que eu tive o privilégio de conhecer e pessoas também que são brasileiros que moram fora do país, na Europa, Estados Unidos, Japão, todos os cantos, você podendo assistir a gente e acompanhar também pelo ntplay.com, ao vivo, tá? É só entrar nesse site ou baixar esse aplicativo e você pode acompanhar Novo Tempo também. O tema dessa semana é muito especial e ele faz parte de um grupo de temas da nossa temporada. Nós temos várias temporadas, nós já temos elas no YouTube aqui. E eu lembro você que você pode acompanhar as temporadas anteriores e você vai acompanhar essa temporada que é Descobertas Bíblicas. Não deixe de entrar nesse site biblia.com.br, baixar o seu material e acompanhar com a gente também, tá bom? Descobertas Bíblicas é o tema da nossa temporada e é o tema do material que a Novo Tempo preparou para você acompanhar também. É claro que tem muita gente que assiste e não acompanha, mas se você quiser ter esse material com você, é muito fácil, você pode ter aí no seu tablet, no seu celular também. Tem muita gente que está entrando em contato com a gente, esse tema chama atenção, né? Quando a gente fala sobre o céu, a expectativa, os sonhos também. Tem alguém que fez uma pergunta aqui, eu quero já começar com a pergunta da Nilza Peixoto. Antes de mais nada, a Nilza perguntando o seguinte, olha, será que nós encontraremos todos que já foram morar com Jesus? Será que nós encontraremos todos que foram morar com Jesus no céu? Olha, duas coisinhas para você, Nilza. Tem duas temporadas que a gente falou sobre basicamente o que você está mencionando aí. Primeiro delas, as pessoas que já foram morar com Jesus, né? É claro, existem casos específicos na Bíblia, né? Moisés, Elias, que Deus levou para o céu. Mas se você quiser estudar mais a fundo sobre isso, você vai entender, e você que está em casa também, que nem todas as pessoas que morreram foram para o céu. Grande parte, e são exceções que foram para o céu, grande parte das pessoas vai ressuscitar quando Jesus voltar, ok? Então a gente vai ter oportunidade de ir ao céu com elas, com essas pessoas também. E no tema de ontem eu disse o seguinte, que nós vamos reencontrar os nossos queridos. Então você pode entrar no YouTube e ver o tema de ontem que fala sobre isso também, tá bom? E eu aproveito e divulgo para você o nosso Instagram. Eu acabei de postar no Instagram aqui, tem um videozinho que foi filmado aqui comigo, fazendo uma pergunta para você que está em casa aí, tá? Qual é a sua maior expectativa com relação ao céu? Quando vem o céu à sua mente?
Estou falando sobre a Nova Jerusalém, a Nova Terra, a gente vai mencionar mais detalhes do que é isso. Mas o que vem? Qual que é a sua vontade de encontrar lá no céu? O que você espera lá no céu? O que vai ter de interessante, de novo, de maravilhoso? Pessoas, lugares ou o ambiente? Escreve para a gente, tá? Tem um videozinho no nosso Instagram fazendo essa pergunta e daqui a pouquinho a gente vai responder algumas pessoas aqui, tá? A opinião de algumas pessoas também. Vamos orar nesse momento e vamos começar o nosso tema de hoje, que é muito importante para a nossa vida e é o nosso maior sonho, e é a pregação constante aqui da TV Novo Tempo. Obrigado, bom Deus, obrigado porque nós podemos parar nesse meio de semana para ouvir a Tua voz e renovar nossas forças, nossa energia e nossa confiança em Ti também. Nós queremos colocar nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos use e fale conosco nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar você que quando a gente fala sobre esse assunto que é o céu, é claro que nós temos as nossas limitações, né? Nós não sabemos detalhes, nós sabemos o que a Bíblia nos diz. Tem muitas perguntas que surgem à nossa mente aí e de fato a gente tem muito a aprender. Tem um texto bíblico que ele diz o seguinte, está escrito na palavra de Deus: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse é um contexto daquilo que Deus preparou para nós ou tem preparado nessa terra, mas tem uma aplicação também com relação ao céu. A gente não sabe detalhes, mas o que é possível a gente aprender, nós vamos mencionar um pouco mais essa noite aqui. Claro, sem tanto tempo, vale a pena você se aprofundar aí com mais profundidade também. Agora, eu queria perguntar para você o seguinte: como é que você imagina o céu? Quando fala-se em céu, muitas pessoas têm uma imagem interessante acerca do céu, que é essa imagem aqui na tela. Olha que interessante. Imagem de alguns anjinhos gordinhos, um céu azul, né? Já viu essa imagenzinha do céu em algum lugar? Muita gente, quando se fala em céu, tem essa imagem, essa pressuposição do céu também. Existem outras pessoas que têm uma outra perspectiva do céu, um lugar cheio de festa, de alegria, parecido com um parque de diversões, né? E agora, será que a Bíblia ela tem uma visão clara do que é o céu? A resposta para a primeira pergunta que a gente vai fazer daqui a pouquinho é que, de fato, o céu é uma continuidade da terra. E o que nós faremos no céu? Eu quero partir primeiro de um pressuposto com você, de um princípio. O princípio que nós já estudamos em outros momentos aqui, se você não estudou, vale a pena pesquisar no nosso YouTube, é que nós viveremos no céu e não na terra. E nós teremos um período no céu de 1000 anos, e depois desse período, que muita gente pensa que é um período aqui na terra de 1000 anos, o Apocalipse fala sobre isso, mas esse período vai ser lá no céu, quando Jesus voltar. Depois nós vamos descer com a Nova Jerusalém, a nova cidade santa, e se tornará um novo Éden. E a terra onde nós vamos morar será um Éden restaurado. Quando a gente fala na Bíblia sobre o novo céu, sobre o céu, existem alguns nomes que são importantes a gente entender, que todos eles fazem referência ao mesmo significado, ou o mesmo conteúdo, ou o mesmo lugar. Por exemplo, você pode encontrar na Bíblia a palavra Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém é o céu, é a nova terra, né? Ou o próprio nome Nova Terra, ou Sião, ou Novo Éden, todos eles fazem referência à cidade santa que vai descer do céu, quando nós formos para o céu, e depois do milênio, dos 1000 anos, ela vai descer nessa terra aqui e nós vamos morar eternamente. Poxa, pastor, muita informação. Pesquise, estude os nossos guias anteriores, tá bom? Mas a gente vai falar sobre o ambiente, né, dessa nova terra que vai começar lá no céu e vai descer aqui para essa terra quando ela for restaurada. A pergunta 5 do guia de estudos, nós estamos no capítulo 10, tá? Se você tem em mãos aí o material. A pergunta 5 é essa daqui. O que nós faremos na nova terra?
o que a gente vai ter de fato de interessante na nova terra? E a resposta, ela se encontra no livro de Isaías. Hoje eu quero começar, ao invés de ler na tela, eu queria ler para você aqui, na minha Bíblia, o livro de Isaías. São alguns versos, mas eventualmente vai aparecer esse verso para você na tela aí. Isaías 65, versos 17 a 25. Eu vou ler pelo menos uma parte aqui, tá bom? Não vamos ler tudo, mas pelo menos uma parte. Isaías 65, 17 a 25 diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria para o seu povo e regozijo. E continua o verso: Exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela a voz de choro, nem de clamor. E continua os versos, e começa a descrever a nova Jerusalém, a nova Israel. E aqui eu queria que você pensasse comigo algo interessante. Isaías, ele descreve o novo céu e a nova terra que seriam criados se Israel, esse texto inicialmente ele tem a ver com Israel aqui na terra, com o povo de Israel. Então ele não tem a ver inicialmente com o céu, a nova Jerusalém, não. Isaías está trazendo uma profecia para o povo de Israel. E ele diz o seguinte: se vocês ouvirem as mensagens dos profetas, se vocês cumprirem o propósito divino, após retornar do cativeiro, aí Deus vai trazer bênção sem medida para vocês. Israel falhou. E daí acontece o seguinte: esse texto que tinha uma aplicação lá no Antigo Testamento, ele passa a ter uma aplicação que nós chamamos de uma aplicação secundária. Esse texto, você pega ele, quando um profeta da Bíblia ele pega esse texto, o único que pode reinterpretar um texto é um profeta bíblico, e não eu e você. A gente não pode pegar um texto bíblico do passado e trazer para os dias de hoje, mas a gente entende que esse texto de Isaías 65, ele se refere secundariamente ao ambiente do céu, ok? E o que nós faremos então na nova terra? Olha, primeiro eu quero refletir com você algumas coisinhas aqui. O fracasso de Israel não permitiu o cumprimento, mas Deus cumprirá esse propósito onde não haverá mais morte. Essa é a primeira parte do texto que nós lemos aqui, Isaías 65. Não haverá mais morte, não haverá mais conflito entre os animais, né? O lobo estará junto com o cordeiro. Depois você lê o verso 27, Isaías 65, verso 27, fala que os animais, assim como eram no Éden, esses animais serão animais tranquilos. Nós vamos poder envolver ali com o leão, imagine a criança brincando com o leão. Nós não envelheceremos também. E se a gente vai até o livro de João, ou Apocalipse capítulo 21, eles sugerem também que nós construiremos jardins cheios de variedade de vida natural, né? Por exemplo, eu quero mencionar algumas coisinhas para vocês aqui. Algumas reflexões em cima do que eu tenho mencionado aqui. Você está vendo uma imagem de ficção científica aqui, né? E eu fico imaginando o seguinte: a gente vê hoje tantos filmes de ficção científica, mas imagina no céu quanta coisa fora da nossa compreensão humana a gente vai poder aprender de Deus. Quem sabe aventuras de alta tecnologia, né? Hoje a gente vê as civilizações estranhas aí nesses filmes de ficção científica, de odisseias espaciais, mas lá no céu muitas coisas diferentes do que nós vimos aqui. E tem uma outra coisa também, mais um detalhe. Olha que imagem bonita. É uma imagem assim relativamente simples que você pode pegar em qualquer lugar na internet aí, mas você que é um apreciador da natureza, que gosta da beleza, das quedas de água, né? Dos prados serenos, das florestas, das flores delicadas, a Bíblia diz o seguinte, que com certeza nós poderemos ver um ambiente maravilhoso como nós nunca vimos. O céu vai ser como o Éden restaurado, né? Como o jardim do Senhor. E vai ser um ambiente de extrema alegria, graça. Agora, o que nós faremos no céu? O que nós faremos de fato no céu? No céu,
nós viveremos louvando a Deus. Deus transformará a terra num jardim do Éden primitivo. E eu quero mencionar um pouquinho mais para você sobre o que nós faremos no céu após o intervalo. Mas enquanto isso, eu queria que você pensasse comigo o que é que você mais tem o desejo de encontrar no céu ou ver no céu. Entre no nosso Instagram, responda essa pergunta após o intervalo, eu quero interagir um pouco com você também. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais imagens do céu, mais o que a Bíblia fala desse ambiente perfeito que nós podemos viver eternamente ao lado de Cristo Jesus. É bem rapidinho, não sai daí, a gente volta já. De volta aqui no programa Escola Bíblica, estamos falando um pouquinho sobre o ambiente do céu. Desde o início a gente mencionou aqui que muitas coisas nós não podemos compreender, estamos limitados, mas a Bíblia declara como é que vai ser o ambiente do céu, o que a gente vai fazer também. No bloco anterior a gente deu uma introdução, uma pincelada, mas se você voltar comigo, você que está acompanhando agora, até Mateus, ou melhor, Isaías 65, a gente encontra outras várias funções ou atividades que nós faremos no céu, né? Lá no céu, Isaías 65, no verso 21, diz assim que nós edificaremos casas, nós não ficaremos ali tocando flauta o dia inteiro, será um lugar de atividade, de crescimento, de desenvolvimento também, intelectual, mental. E antes de mandar alguns abraços e responder algumas perguntas aqui, eu quero mencionar um outro fato para você também. Olha, existe um livro que fala muito sobre isso, o livro chamado O Grande Conflito. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Nós acreditamos e estudamos numa temporada anterior que Deus usa profetas hoje ainda, Deus usa pessoas que Ele orienta ainda hoje, é possível Ele fazer isso e nós estudamos esse assunto biblicamente. E eu gosto muito do que escreveu essa mulher, que eu acredito que é uma mulher usada por Deus, chamada Ellen White, você já ouviu falar dela também. E eu espero que você estude esse assunto, analise esse tema, sem nenhum preconceito, sem nenhuma pressuposição. Mas olha o que ela diz nesse livro sobre o céu, o ambiente do céu, o que a gente vai fazer também. Olha o que diz aqui no livro Grande Conflito, página 677. Raramente a gente menciona o livro de Ellen White. Ali mentes imortais contemplarão com deleite que jamais se fatigará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Todas as faculdades se desenvolverão, ampliar-se-ão todas as capacidades, as capacidades mentais. A aquisição de conhecimento não cansará e o espírito nem esgotará as energias. Ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas, e surgirão ainda as novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Então, além de tudo, a gente não vai parar de crescer intelectualmente. O céu vai ser um lugar onde nós vamos aprender todos os dias, sempre. Se você gosta de aprender, no céu, na nova terra, na nova Jerusalém, nós vamos ter oportunidade de crescer muito mais ainda. Agora, eu queria responder aqui, ou compartilhar algumas respostas à pergunta que a gente lançou aqui, né? Qual a sua expectativa com relação ao céu? Eu vou mencionar aqui pelo menos as últimas pessoas que escreveram aqui, tem muita gente escrevendo. A Elisete Pereira dizendo assim: quero viver sem enfermidade, sem injustiça, sem tanto sofrimento, e com certeza isso vai ser possível, né, Elizabeth? Que Deus te abençoe muito. Olha o que o Diego respondeu, ele falou assim: olha, eu não tenho muito tempo para aproveitar a natureza direito aqui, eu espero no céu ter tempo para aproveitar a natureza. E muita gente escreveu aqui, a Marluce disse que quer encontrar a mãe, o pai e alguns da família que se foram, e muita gente escrevendo que tem um sonho de encontrar com Jesus. Essa é a expectativa de muitos no céu. A pergunta número 6 é essa daqui: o mal irá ameaçar o céu de novo? Será que o mal pode chegar no céu? Será que quando a gente for para o céu nós poderemos pecar de novo? O que você acha? Apocalipse 21, verso 27, diz assim, traz uma resposta para a gente. Nela jamais entrará algo impuro,
nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse é um texto, né? E eu quero mencionar para você que lá no céu, nós teremos a certeza de uma coisa, que nós não teremos mais a vontade de errar, de se distanciar de Deus. Eu vou mencionar um pouco mais sobre isso aqui, né? Primeiro, por quê? Porque nós teremos a mente de Cristo Jesus. Olha o que diz então Apocalipse 14, verso 1. Olha o que diz: então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, e a gente não vai entrar na questão dos 144 mil, mas diz assim, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. O que quer dizer esse texto? Está dizendo o seguinte, que as pessoas que estarão no céu são aquelas que trabalharam a sua mente, o seu caráter, de acordo com a mente de Cristo. Então, automaticamente, as pessoas que aceitaram estar no céu, elas não vão ter o desejo mais das coisas terrenas. E agora imagine também, né, alguém que viveu nessa terra, viu tanto sofrimento, ela sabe o que é o mal, ela sabe a consequência de se afastar de Deus. Uma pessoa dessa vai querer voltar para o sofrimento? É natural que as pessoas não vão querer mais pecar. É claro que Deus dará o livre-arbítrio, Deus vai continuar, Ele não vai tirar de nós a impossibilidade de pecar. Nós teremos a possibilidade, sim, mas nós não vamos querer mais nos afastar de Deus. Deus nunca vai tirar do ser humano o livre-arbítrio. Nós sempre escolheremos amar a Deus ou não, mas só estará no céu aqueles que escolheram amar a Deus. E pode ter certeza de uma coisa, essas pessoas não vão querer mais se afastar de Deus. 1 João 3, verso 2, diz algo muito importante, mas antes eu quero ler para você 1 Coríntios, né? Tem mais esse verso aqui. 1 Coríntios diz assim, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Olha, um texto muito importante para você aqui, mas antes eu queria mencionar algo também. E aquelas pessoas que, quem sabe, hoje estão sofrendo? Ou quem sabe aquelas pessoas que hoje têm uma doença degenerativa, ou aquelas pessoas que, quem sabe, hoje têm uma deficiência visual, auditiva, que não andam. Eu quero mencionar para você a história bem rápida aqui, nesse pouco tempo que nós temos, dessa imagem que você vê na tela aqui. Está vendo a imagem de Matthew Stanford Robinson? Essa estátua, olha que estátua bonita, olha que representativa essa estátua. É a estátua, um túmulo de um menino se levantando da cadeira de roda rumo ao céu. Esse menino Mateus, ele faleceu aos 11 anos numa cadeira de rodas lá nos Estados Unidos, e os pais dele fizeram uma homenagem ao filho, fizeram uma escultura que mostra o vencimento dele, ou ele vencendo, né, na verdade, a luta e indo em direção ao céu. Essa é uma lição, é uma ilustração que foi feita, e muita gente, inclusive do Brasil, copiou isso, fizeram com alguns filhos que faleceram também. Eu queria que você olhasse isso e pensasse numa questão. Lá no céu, não haverá mais pessoas com nenhum tipo de deficiência. Todos serão restaurados, renovados. Um dia, muito em breve, essas cenas e outras cenas, vistas em todos os cantos do mundo, Jesus vai vir, vai vencer, o último inimigo a ser vencido será a morte. Nós veremos os nossos queridos ressuscitar, indo em direção ao céu. E eu tenho certeza que a sua maior esperança, a minha maior esperança também é, e você tem que lutar por isso, tem que estar preparado para esse dia. E tem algo muito importante que eu não posso deixar de dizer acerca do que nós podemos aprender no céu. O livre-arbítrio vai continuar existindo no céu, mas como nós aprendemos na lição de hoje, o mal não prevalecerá mais uma vez. Vai ser um ambiente de crescimento intelectual, de desenvolvimento, de trabalho, mesmo porque
a Nova Jerusalém virá para a terra, nós seremos restaurados num novo Éden, onde nós cresceremos e desenvolveremos cada vez mais ao lado de Cristo Jesus, sem nenhum tipo de doença degenerativa, sem nenhum tipo de dor, de lágrima, de morte, de pranto, de separação ou de sofrimento. Que Deus te abençoe. E pense nisso. Eu gosto muito de um pensamento que diz assim, que todos os dias nós deveríamos refletir sobre a vinda de Jesus, sobre o céu. Então pare um tempo hoje, reflita sobre esse tema, tire um tempo a cada dia e reflita sobre esse ambiente que nós poderemos morar um dia, o céu, o nosso futuro lar. Amanhã, 8h30, eu espero você, é o nosso último encontro dessa semana falando sobre esse tema. É claro, nós temos muito a explorar ainda, mas a gente conta com a sua participação, com a sua audiência também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós não veremos mais nenhum tipo de sofrimento e isso será muito em breve. Nos prepare para aquele dia e nos coloque a esperança de que em breve encontraremos os nossos queridos. Te agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus.